quero convidar os irmãos para a meditação nessa manhã, que abram comigo as suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, os versículos 13 a 17. Marcos, capítulo 2, dos versículos de 13 a 17. Eu vou ler essa passagem, depois nós oraremos, invocando novamente ao Senhor que fale aos nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Mais uma vez, vamos orar. Ó Pai, rogamos ao Senhor, e somente ao Senhor, que aplique, por meio do Santo Espírito de Deus, a palavra aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Como carecemos, e louvamos ao Senhor, porque temos acesso à Tua santa e perfeita, inerrante palavra. E também, ó Deus, cremos no Santo Espírito de Deus, que dia após dia molda os nossos corações. O propósito de estarmos aqui hoje, nesta manhã, é vivemos em comunhão e expectarmos o momento que estaremos juntos, não somente com uma parcela de povo, mas com todo o povo que o Senhor nos chamou. Então, ó Deus, rogamos ao Senhor que fale profundamente agora as nossas vidas e que venhamos aprender, ó Deus, que evangelho é esse que nós temos e como abordar nas nossas vidas e depender do Senhor a todo instante. Louvamos ao Senhor e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que alguns irmãos estavam de férias na primeira semana, segunda semana, e desde a primeira semana, na verdade, desde o Natal, o nosso foco é abordar sobre o Evangelho. Se você já pegou a agenda da nossa igreja, você vai ver que o tema é o Evangelho, é poder de Deus para a salvação. E nós começamos a abordar na primeira semana e segunda semana o que é o Evangelho. E o meu primeiro sermão foi que muitos de nós não conhecemos, ou na verdade não conseguimos abordar um irmão porque não entendemos o que é o verdadeiro Evangelho. A que se refere? Como abordar as pessoas a respeito do Evangelho? E dizemos aqui que o Evangelho, na verdade, fala a respeito de Cristo Jesus, da sua obra, dos seus feitos, e começamos a estudar então o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 2. Nós falamos que Mateus, ele aqui, destaca para aquela igreja e para nós, que Jesus Cristo veio cumprir as profecias descritas sobre ele no Velho Testamento. E a todo instante Mateus reverbera isso no seu Evangelho. Mas o grande foco é o Rei dos Reis que veio e voltará para cuidar de todos os seus. Nós servimos este Rei. E o Evangelho é sim poderoso, porque como falamos no capítulo 2 de Mateus, ele alcançou homens nos confins da terra, que vieram adorar o pequeno Jesus que ali estava. Este evangelho poderoso que Herodes rejeitou, que Herodes e toda aquela estirpe de homens que estavam ao seu redor, religiosos, ouviram, buscaram na palavra, mas não creram. Mas aqueles homens ali se dobraram diante do Senhor, os 3 magos, diante de Cristo Jesus. Nós falamos também que o Evangelho aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, meus queridos, eu quero abordar a respeito da conversão do escritor de Mateus.
na verdade, do próprio Mateus. Levi aqui. Nós estamos aqui nesse momento vendo sobre o momento em que o Senhor chama Levi para ser um dos seus. E uma das coisas interessantes, meus queridos, é que nós, agora voltando a nós, na nossa geração, e não é um problema da nossa geração tão somente, mas pegando um pouquinho do que o reverendo Reginaldo, pastor, na semana passada disse, que nós temos os nossos trabalhos, o nosso emprego, e não podemos usar o emprego para gastar o tempo que Deus nos deu para trabalhar, para falar de Cristo. Temos que trabalhar e ser honestos no nosso serviço. Mas temos sim que aproveitar as oportunidades. Que lugar Deus nos proporciona melhor para falarmos a respeito do Evangelho de Cristo? E um alerta também nós veremos no sermão desta manhã, para aqueles, tal como o alerta da semana passada, daqueles que negligenciam o verdadeiro Evangelho e o propósito de Cristo estar aqui. Portanto, nessa manhã, nós vamos começar a exposição, voltando os nossos olhos ao versículo 13 e ao versículo 14, falando a respeito do chamado eficaz de Cristo. Jesus começou o seu ministério na Galileia, como está descrito no versículo 13. Depois do deserto, ele começou o seu ministério que durou 3 anos. Ele começou a falar a respeito do reino. Mateus destaca isso, a respeito do reino, porque ele é o rei dos reis. E Marcos, ele tem um outro foco para mostrar que Jesus não era simplesmente um homem, mas ele é aquele que venceu na cruz. E ele começa o seu ministério numa região aonde estava ali o seu entreposto Cafarnaum, região alta da Galileia. E começaram os seus milagres, os seus feitos. As pessoas ficavam encantadas, como nós vemos no capítulo 5 de Mateus, com a palavra do Senhor Jesus. E fato é que, naquela região, haviam cobradores de impostos. Vamos entender o que significa isso. O texto fala que Levi, filho de Alfeu, era um cobrador de impostos e estava naquela região. Para nós entendermos, o cobrador de impostos, ou o publicano, quando você vai ver aquela passagem sobre o publicano sempre era o cobrador de impostos. Roma governava aquela região, toda aquela região. Haviam reis que eram colocados para representar Roma. E cada reino havia uma cobrança de imposto a todo homem, bem como a todo homem que tinha mercadorias, e essas mercadorias transitavam no reino. Como falamos na semana passada, Herodes o Grande, quando Jesus nasceu, dominava toda aquela região do Sinai até a região de Damasco. Porém, quando ele morreu, seu reino foi dividido em 4 partes. Filipe ficou com uma dessas partes na região da Galileia, que ia até Cafarnaum, e depois outro rei até a Judéia. Então, Cafarnaum se tornou uma cidade, nos tempos de Jesus, de um entreposto, onde muitos cobradores de impostos ali ficavam. Havia uma estrada que passava naquela região. E foi ali que Jesus pregou e fez muitos milagres. Nesta passagem, nós já vemos que os discípulos de João Batista já estavam com Jesus e outros formando aqueles que seriam os 12 discípulos. E é nesse instante que Jesus vai agir. Diz o texto que os cobradores de impostos estavam ali e Jesus estava passando por aquela região. Ele viu a Levi sentado na coletoria e só disse uma coisa: segue-me. Segue-me, Levi. É claro que aqui nós podemos conjecturar que aqui, como alguns autores dizem, não foi o momento da conversão propriamente dita dele. Mas é possível que este homem já estivesse olhando para os feitos de Jesus Cristo, que já operava naquela cidade. Mas até então ele estava sentado no seu ambiente, porque aqueles homens tinham muito lucro. Como eu disse, eram cobradores de impostos e eles cobravam impostos e cobravam excessivamente impostos. Tanto é que Zaqueu, um outro personagem, era extremamente rico. E um cobrador de impostos, ele não era bem quisto na sua sociedade. Ele não poderia participar de nenhuma assembleia, não poderia participar de nenhum culto. Na verdade, eles eram excluídos. E aquele trabalho lhe rendia muito dinheiro. Mas até então, Levi não tinha mudado a sua perspectiva de vida. Ele estava ainda sentado naquele ambiente, vivendo a sua vida
comum sem tomar uma atitude de mudança. Ele estava em erro, porque ele cobrava dos seus. Ele vivia uma vida que não era uma vida chamada, na verdade, diante dos fariseus, uma vida prudente. Mas quando Jesus vem ao seu encontro, ele chama, não há como resistir. E aqui, meus queridos, há um primeiro ensino para nós, a respeito do poder do Evangelho que aponta para Cristo. O Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, é poder para levantar um morto e dar vida. É poder para transformar aquele que está inerte naquele que vai seguir, porque se você olhar para o texto, há só uma palavra e uma só ação. Ele se levantou e o seguiu. Ele não pondera aqui, o texto não nos dá essa liberdade para dizer que ele ponderou, ou como outros dizem, Senhor, deixa enterrar meu pai. Senhor, deixa eu fazer isso, Senhor, antes de te seguir. Não, ele levanta do seu ambiente de trabalho, ele deixa o seu ambiente de trabalho, ele renega tudo o que ele tinha, todos os seus planos, e segue ao Senhor Jesus. Esse é o chamado, a priori, do Senhor para as nossas vidas. Aonde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? Mas quando Ele nos chama, meus queridos, o seu chamado é irresistível. Tanto é que quando Ele nos alcançou, nós dizemos, Senhor, o Senhor agora é o nosso Rei. Mas como ouvimos também na semana passada, no culto pela manhã, esse chamado se faz a todo instante na nossa vida, porque mesmo sendo dele e pertencemos a Ele, nós muitas vezes voltamos os nossos olhos para este mundo. E nós precisamos lembrar a todo instante que o Evangelho é de seguir, abnegar as coisas. Não estou dizendo para agirmos aqui agora como abandonarmos os nossos empregos, abandonarmos os nossos lazeres e nos tornarmos monásticos, não. Na verdade é o seguir ao Senhor e ao seu chamado. Porque nós temos, como falamos na escola dominical passada, tal como Jonas foi chamado, nós temos um dever que nos foi dado por Deus. Nós temos dons e talentos, e nós temos conhecimento da palavra de Deus. Todas essas três coisas, na verdade, nos foi dada por Deus. E Ele nos chama diariamente a viver e pregar este Evangelho. E que maravilha é ver alguém seguindo ao Senhor Jesus. Eu fico imaginando como Mateus agiu naquele instante, vendo o Mestre face a face, e abandonando todas as coisas para segui-lo. E eu chamo a atenção aqui, meus queridos, que essa é a nossa primeira postura quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, nós temos medo das pessoas, nós temos medo de perder privilégios ou perder coisas, e nós não nos entregamos ao Senhor de todo o coração. O que o Senhor nos chama é, segue-me. Mas fato é que a palavra de Deus diz que todos aqueles que pertencem ao Senhor, virão a Ele. Todas as ovelhas ouvirão a sua voz. E como é gostoso isso. Me recordo na minha vida, sempre estava aqui na igreja. Eu não me recordo de momento, não, eu nasci dentro de uma igreja. Mas eu me recordo num período da minha vida, dos 13 anos aos meus 23. Eu lembro que minha mãe e meu pai sempre falavam, Tiago, você já leu a Bíblia? Todos os dias praticamente. Tiago, você já orou? No meu coração, meus queridos, ali eu rejeitava Deus. Eu creio que, de verdade, eu conhecia o Senhor Jesus Cristo com meus 23, 24 anos. Mesmo sendo conhecedor de toda a palavra, de todas as histórias, eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Ele chamou, quando Ele falou ao meu coração, aquelas sementes de ensino dos meus pais, elas brotaram. Aquelas conversas de, meu filho, nós estamos orando por você para que você um dia verdadeiramente se entregue ao Senhor. Ah, meus queridos, isso veio como um furacão e tomou o coração. E aí não há como resistir ao chamado do Senhor. Não resista ao chamado do Senhor. Na verdade, é impossível resistir ao chamado do Senhor. Se você é dele, um dia você há de se dobrar, você há de servir com todo o seu coração. E eu digo isso porque aqui nesse instante pode ter pessoas que talvez o conheçam há muito tempo e não se entregaram a Ele. Mas um dia o Senhor vai tocar o seu coração, espero que seja hoje, para que você o siga.
Há também aqueles que pouco conhecem, mas o Senhor Jesus Cristo está chamando agora para que você o siga e saboreie o que é viver na presença dEle. Este é o Evangelho que nós vivemos e temos que falar. Agora volte comigo os seus olhos para o versículo 15. Vem a nossa segunda pergunta. Aonde falar do Evangelho e como começar a falar do Evangelho? Após o chamado de Levi, perceba o que o texto diz. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. A primeira postura de Levi, meus queridos, depois de seguir ao Senhor Jesus Cristo, sabe quando você ganha um presente, quando você ganha algo tão precioso na sua vida? Sabe aquele primeiro amor que a palavra de Deus fala para que a igreja de Éfeso voltasse, que é o primeiro amor que clama e fala a respeito de Cristo Jesus? Lembra-se do primeiro dia em que você ouviu a palavra e ela tomou o teu coração e aquilo dominou por completo a sua vida, e você queria de qualquer jeito falar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos. Você voltava-se à palavra de Deus e saboreava. Foi isso que aconteceu aqui na vida dele. E a primeira oportunidade que Levi teve, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, foi abrir a sua casa para que o mestre e os seus discípulos estivessem com ele. Mas não tão somente Jesus e os seus discípulos, mas ele chamou todos os que andavam com ele. Se você voltar os olhos, depois dos discípulos estava escrito aqui, muitos publicanos e pecadores. Os publicanos, como eu disse, eram os cobradores de impostos. Ele não foi ali e no distúrbio pregou para os seus colegas. Ele deixou tudo aquilo e seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Vamos conjecturar aqui, talvez ou no almoço ou no final da tarde, ele preparou um grande banquete, tal como aconteceu com Zaqueu, e ali ele chama os seus colegas. E aqui também há um outro termo, pecadores. Pecadores, meus queridos, aos olhos dos fariseus. Todos aqueles que não viviam debaixo daquelas regras impostas pelos fariseus, os jejuns e todas as regras religiosas que eles impunham, eram chamados, que eles colocavam sobre o povo, eram chamados de pecadores. E aqui, meus queridos, Mateus chama os seus colegas e todos aqueles que eram excluídos para a comunhão do seu lar, para ouvirem ao Senhor Jesus Cristo. E percebam aqui que eles também seguiam ao Senhor Jesus. Aqui há um segundo ensino para nós, meus queridos. Um ensino precioso que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos exercer. O nosso lar, e a começar do nosso lar, deve ser o local, a nossa casa, aonde o Evangelho, em primeiro lugar, é o local aonde mais saboreamos a presença de Cristo. É claro que os homens aqui, e como vamos ver na igreja, eles se ajuntavam, mas o lar é o local a priori aonde nós devemos buscar ao Senhor. Se deixarmos para viver o Evangelho somente aqui no domingo, somos edificados sim, mas a minha vida de culto é reflexo da minha vida de culto no lar. Então aí está a primeira resposta para aquilo que nós expectamos. Se vocês expectarem ou desejarem uma boa palavra, sim, o pastor tem que se esmerar para trazer uma boa palavra, mas essa palavra somente, meus queridos, não vai lhe edificar se no restante da semana sua casa não é o local aonde o Senhor Jesus habita. Mas há um outro ensino. Na casa daqueles que são chamados, é o primeiro local onde nós podemos falar do Evangelho. No nosso lar, meus queridos, nós temos a liberdade para conversar com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Em primeiro lugar, para demonstrar que houve mudança na nossa vida, uma mudança real, uma mudança de hábito, de postura, do falar, do agir, mas tão somente também oportunidades imensas para nós falarmos do Senhor Jesus. E não somente para os de casa, mas aqueles que vivem na nossa vida, no trabalho, amigos,
a casa ser o local aonde nós levamos as pessoas a conhecer a respeito de Cristo. Pego um exemplo e aprendi com irmãos aqui, como assim agir. Às vezes nós temos sim dificuldades para falar do Evangelho, mas o que melhor há do que você fazer um churrasquinho gostoso, ou uma noite de pizzas, ou uma noite de macarrão, o que seja, e você chama o seu amigo que não é convertido, aquele que você já tem amizade para a sua casa, e chama também alguém, meus queridos, que possa lhe auxiliar no viver e falar do Evangelho. Ou então você mesmo chamar irmãos, amigos, para compartilhar do que Cristo tem feito na sua vida. É como o reverendo Elias Medeiros diz, ser intencional é isto. E o nosso lar deve ser um local de bênção. O nosso lar deve ser o primeiro local onde nós pregamos o Evangelho. Então aqui, o Senhor Jesus nos dá a grande referência como começarmos. A nossa casa deve ser uma casa onde Cristo habita e onde Cristo é proclamado. E é um local onde nós recebemos aqueles que estão desamparados. Agora vamos lembrar desta casa. Aqui é uma casa de oração. Aqui também, meus queridos, nós precisamos agir como verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo e receber aqueles que aqui se achegam. Quantas pessoas que não conhecem ainda ou não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vêm semanalmente a este recinto? Quantos que estão às vezes desamparados pela sociedade, e talvez venham e sentem nesses bancos que nós estamos aqui? Nós precisamos acolher também. Nós precisamos amar esses irmãos. E também precisamos cuidar da vida espiritual deles. Esta é a nossa casa, a casa que o Senhor nos deu, porque um dia nós estaremos reunidos na casa que Ele tem nos preparado, mas com toda a multidão daqueles que Ele chamou antes da fundação do mundo. Agora, por fim, nosso último ponto, há um alerta para o escândalo do Evangelho. Na semana passada eu disse que o Senhor Jesus Cristo foi perseguido, e nós fizemos aquela transição entre Êxodo e o Novo Testamento, dizendo, e Gênesis também, sobre a grande guerra daqueles que pregam o Evangelho, estão sobre guerra, enfrentam uma guerra, que viver o Evangelho é custo. Se você quer ser um crente no Senhor Jesus Cristo, vai lhe custar o seu lazer, vai lhe custar horas do seu dia, vai lhe custar seus planos. Ou você entra em guerra, ou você fica omisso a esta guerra. E a guerra, meus queridos, é muitas vezes sermos escândalo, porque quando Levi age, ele foi alvo de escândalo, e tão somente ele, mas o Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus queridos, o alvo era o noivo. Todas as ações do noivo de Cristo Jesus, os olhos do mundo, os olhos do inimigo estavam sobre ele. Mas agora que o noivo subiu aos céus, os olhos do mundo, os olhos do inimigo estão sobre nós que levamos a marca do Senhor Jesus Cristo. E que alerta é esse que nós temos que trazer aqui à igreja e que a palavra de Deus nos traz nessa manhã? Volte comigo com seus olhos, versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer, aqui está falando a respeito de Cristo Jesus, comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Para nós entendermos até aqui esse versículo. Se você voltar uma página atrás, no mesmo capítulo 2, você vai ver que houve uma cura. A cura de um paralítico. Lembre que eu falei que os olhos dos fariseus, dos escribas, estavam sobre Jesus? Quando este paralítico chega para ser curado, a primeira coisa que Jesus diz é: estão perdoados os seus pecados. E depois ele cura o paralítico. Eles ali se colocam, os fariseus, os escribas, como pode um homem perdoar o pecado dos homens? Mas eles reconhecem aqui, diante dos seus olhos, que um homem que estava paralítico foi curado. E intencionalmente o Senhor vai ter depois na casa de Levi, com publicanos e pecadores. E aí, os olhos altivos, querendo pegar Jesus Cristo, não são diretos, e aqui há um alerta para quem não é direto quando vê um problema.
aqui a postura de um fariseu escriba, de não ir na pessoa, mas ir na pessoa ao lado. Certamente aqui depois, porque fariseu não entrava na casa de publicano, porque escriba não entrava na casa do publicano, mas certamente ao findar-se desse jantar ou desse almoço que seja, ao saírem, Jesus e os seus discípulos estavam ali como leões, como inimigos, à espreita, esses escribas. E certamente chamam alguns dos discípulos de Jesus e dizem: espera aí, por que come ele e bebe com publicanos? Em outras palavras, como pode o Senhor Jesus, que acabou de fazer um milagre, sendo o próprio Deus, dizer ser o próprio Deus, aquele que perdoa pecados, aquele que evidentemente cura as coisas, se sentar com pessoas que sequer não seguem regras religiosas alguma, são publicanos, são pecadores? Como pode haver essa união? Pegaram os discípulos para questionarem aos discípulos. Essa, em primeiro lugar, meus queridos, é a postura daqueles que não temem ao Senhor. É a postura daqueles que se acham justos. Os fariseus, pelas suas práticas, se achavam justos. E aqui há um alerta, meus queridos, quanto a conhecermos o Senhor e acharmos que, por conhecermos o Senhor ou praticarmos certas coisas, estamos acima dos irmãos. Não. Porque aqui há um grande alerta para aqueles que têm esta postura crítica, essa postura de sempre olhar para os outros e esquecem do seu próprio coração. Esquecem da sua própria postura diante de um Deus vivo. E aqui, meus queridos, nós vemos também que todo aquele que quer viver segundo o Evangelho, estar junto àqueles que, e na verdade pregar o Evangelho para aqueles que não são quistos da sociedade, ou viver um cristianismo autêntico, serão atacados. E ser atacado, meus queridos, por toda a postura. Então há um alerta aqui: será que você está sendo atacado porque você está servindo ao Senhor, ou a paz? Eu aprendi com o reverendo Cleómenes aqui, em 2007, quando era presidente da mocidade. Ele disse assim: a pior paz que pode existir é a paz que o crente vive, mas a paz que o mundo permite ter, quando você não tem nada incomodando a sua vida espiritual. É a pior paz que pode existir, quando tudo vai bem. E aqui a graça do Senhor, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E depois ele finaliza: não vim chamar justo, e sim pecadores. Aqui o Senhor Jesus destrói a fala dos fariseus, dizendo aqui: meus queridos, eu vim para quem é doente. Um médico, e temos aqui alguns médicos, ele não vai tratar de quem se considera são, ou daqueles que às vezes estão doentes e falam assim: estou bom. Não, ele vai cuidar de quem é doente. E o Senhor Jesus Cristo veio curar os doentes. E mais à frente ele diz: eu não vim para aquele que é justo, mas eu vim para aquele que se declara pecador. E aqui ele fala a respeito do ofício dele. O Senhor Jesus Cristo veio para pecadores. O Senhor Jesus Cristo veio para aquele que reconhece ser pecador. Tanto que naquela palavra que ele disse do fariseu e do publicano, o publicano sequer ia à frente, batia no peito, clamando: eu sou pecador e sou indigno de estar aqui diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio para aquele que reconhece que é pecador e que precisa dele. O Evangelho, meus queridos, é isso. É para aqueles que carecem dele. Então aqui um grande ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para pecadores. Ele veio para aqueles que são necessitados. Jesus aqui define a sua missão. Ele veio curar a doença do pecado. E nós somos comportores dessa palavra para pessoas que estão morrendo por conta do pecado. E olha a incongruência da nossa vida. Se nós ligamos a televisão, e eu tenho certeza que todos aqui são crentes no Senhor Jesus Cristo e ficam escandalizados quando ligam a televisão e observam essa omissão do nosso governo e de qualquer outra gestão, principalmente na área da saúde, e ficamos escandalizados quando as pessoas morrem na fila dos hospitais. Só que nós
Não nos importamos, porque almas aqui precisam de ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo. E nós temos o Evangelho. Almas estão morrendo na nossa família, do lado nosso, no nosso emprego, e nós fechamos os olhos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para os doentes, para curar almas. O Senhor vai curar os que são eleitos. Ele pode sim lhe usar. Mas se você se omitir, meus queridos, Ele vai usar outro no seu lugar. Talvez outro para alcançar a sua família. Talvez outro para alcançar o seu colega. Mas você hoje é chamado para proclamar essa verdade. A cura das almas. O Senhor Jesus Cristo veio curar as almas, os que se professam pecadores. E eu quero concluir dizendo que o Senhor Jesus Cristo, meus queridos, Ele clama agora a todos aqueles que reconhecem os seus pecados. Ele quer curar as nossas almas. Ele é o curador. Ele é aquele que está com contrito. Não venhamos, meus queridos, a postergar mais. Não venhamos, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você tem tantas coisas, se você tem medo, meu querido irmão ou irmã que está aqui conosco nessa manhã, se entregue ao Senhor. Ele veio para pecadores. Nós vamos participar agora desta mesa, que é para pecadores. Essa mesa só é para pecador. Essa mesa é para quem um dia veio e professou a fé, que crê no Senhor Jesus Cristo, mas a priori falou: eu preciso dessa mesa. Eu preciso de Cristo Jesus. Essa mesa é para pecadores. Por isso que nós incentivamos a todo instante, desde os mais novos, a um dia vir aqui e proclamar o Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para quem clama e pede por socorro. E também eu quero finalizar o sermão desta manhã dizendo quão preciosas são as palavras de Deus. Porque nada melhor, eu digo aqui para os médicos, nada melhor do que ver alguém que chega moribundo e depois sai são do hospital e é curado. Nada melhor do que ver pessoas sendo transformadas. Nada melhor do que ver, meus queridos, a vida brotando. E nós temos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho. Lembremos que Ele é poder para salvar, e de forma irresistível Ele chama. Você não tem poder, eu não tenho poder aqui algum, para provocar em nada em vocês. Eu só sou aquele que vai reverberar esta palavra. Eu não tenho poder, mas a palavra de Deus tem poder para falar aos seus corações. A nossa casa, pode ser uma casa onde preguemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Venhamos a depender do Senhor e transformar a nossa casa num local onde Cristo seja conhecido. E alertas, meus queridos, porque Ele nos chama a ser como os pecadores e não como os fariseus, que sempre olhavam com um olhar crítico, criticando todas as coisas, mas esquecendo de viver o Evangelho. Que vivamos o verdadeiro Evangelho, porque ele se faz na nossa prática. E é visível aos olhos de Deus, mas Deus é glorificado quando nós somos servos úteis diante dele. Vamos passar à mesa do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros que aqui estão para esse momento especial para todos nós.